Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de métodos do treinamento desportivo. Essa é a nossa primeira aula da unidade 3. A gente separou a unidade 3 e 4 com alguns momentos práticos que talvez traga a você, espero eu que traga a vocês, a possibilidade de melhor visualização de conceitos, de expressões que nós utilizamos nas aulas conceituais, para que você possa ver isso com mais qualidade aqui dentro. Então a aula 2 e a aula 3 tem algumas práticas, depois a gente vem com algumas aulas conceituais novamente, e depois lá na quarta unidade também algumas aulas que nós vamos preparar em ambientes externos, tá bom? Bom, a ideia é falar um pouquinho aqui, nesse momento, fazer uma introdução. Preferi fazer aqui para a gente sentir mais já esse clima, um ambiente que talvez muitos de vocês que vão trabalhar com treinamento esportivo vão se deparar, uma quadra esportiva, poderia ser um campo de futebol, poderia ser uma pista de atletismo, poderia ser uma quadra de areia, que tantas modalidades de raquetes que hoje são disputadas na areia, ou futebol, vôlei de praia, enfim. Nós temos uma infinidade de esportes e aqui poderia ser qualquer cenário. Eu escolhi esse aqui para que a gente possa discutir um pouco disso e falar um pouco em relação a todas essas variáveis que interferem dentro do treino. Falamos na primeira unidade sobre conceitos, segunda unidade também, e o terceiro eu queria começar com algo que é muito importante. Ao longo de toda a formação de vocês, e creio eu que todos os outros professores falam muito sobre intensidade, volume, falam muito sobre esforço, falam muito sobre prescrição de treino, muito sobre carga de treino, variável que interfere nisso, naquilo, tal. E fica um monte de informações e a gente acaba se perdendo às vezes. Então eu trago a vocês aqui uma questão, desculpa essa tossezinha, uma questão que interfere diretamente dentro da perspectiva de carga de treino. Olha só, e queria falar e separar rapidamente aqui nesse ambiente. Ele é tão simples de ser exposto que eu não vou precisar nem apresentar alguns slides para vocês, apesar de vocês vão ter alguns materiais. Mas olha só, quando a gente fala de carga de esforço, carga de treino, a gente subdivide ela em carga interna e carga externa. Mas eu já chego nisso. Mas de forma geral, carga de treino não é apenas o peso que é colocado num equipamento para você levantar, porque normalmente o pessoal fala, aumenta a carga. Aumenta a carga, o cara sobe o peso do equipamento. Não necessariamente. Carga de treino é aquilo que, quando estimulado da forma correta, seja ela uma variável ou outra, que eu vou citar em aulas subsequentes o que seriam essas variáveis, quais seriam essas variáveis, e aquilo causa efeito, causa uma adaptação no sujeito depois de um período de recuperação, ou seja, o que eu dou no treino, o que eu aplico no treino é chamado de carga. Vou dar dois exemplos. O próprio peso na academia que eu dei o exemplo é uma carga, mas o número de repetições também é uma carga. O intervalo entre as séries também é uma carga. Então tudo aquilo que, de certa forma, adequa ou mexe no treino e causa uma adaptação no sujeito é chamado de carga. Aí vem a questão. Vem a carga interna e a carga externa. Como que isso é subdividido? Se a gente for pensar na carga externa e carga interna, a gente simplifica ela da seguinte forma. Carga externa é o que eu prescrevo de treino. Exemplo, eu coloquei que o sujeito vai treinar 5 vezes na semana, ele vai treinar 12 exercícios por treino, ele vai fazer 3 repetições por exercício, ele vai ter 20 segundos de intervalo entre os estímulos, ele vai aumentar gradativamente o estímulo, enfim. Isso é a prescrição do treino. Essas variáveis que eu mencionei a vocês, elas são chamadas de carga externa. Eu, agente externo, eu sou um profissional que prescrevo o treino. E eu prescrever o treino, eu uso essas variáveis que eu mencionei a vocês. Então isso é chamado de carga externa. Aí eu me pergunto, calma aí, parece que você encerrou todas as opções, Vitor? Tem outras coisas? O que seria essa tal da carga interna, então? Porque parece muito o que você citou aqui, quase tudo que a gente utiliza. Opa, pensa com uma questão lógica. Carga interna a gente interpreta como uma questão da resposta do organismo frente à proposta apresentada pelo treinador. Então, logo, a resposta interna
ela é uma resposta do corpo, ou seja, a carga interna é uma resposta do corpo, do organismo, frente ao estímulo da carga externa. Então, se eu coloquei X quilos no peso do equipamento, ou se eu falei para dar tantos estímulos do treino, fazer o sujeito correr 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, como é que o sujeito respondeu a isso? Ele respondeu bem, mal, ele foi bem no treino, e aí a gente tem que ter algumas variáveis de controle desse momento interno. Vamos pensar o seguinte, vocês devem conhecer esse equipamentinho aqui, né? Esse equipamento nada mais é do que uma cinta com um transmissor que envia por Bluetooth ou anti-mais ou qualquer tipo de radiofrequência, mas basicamente hoje é por Bluetooth, a informação para um dispositivo, um relógio ou um próprio celular, que detecta ali a frequência cardíaca. Vocês conseguem, fica claro para vocês que se eu peço para um sujeito correr a 10 km por hora na esteira ou num ambiente aberto, ele correndo, vai ter uma alteração da frequência cardíaca? Sim, porque a frequência cardíaca é uma resposta aguda, fisiológica ao estímulo. Logo, eu entendo que se é o meu organismo reagindo ao que foi prescrito para ele, a frequência cardíaca é sim uma carga interna. Eu consigo verificar se aquele sujeito teve o desgaste ou se ele está na intensidade que eu quero que ele esteja pela frequência cardíaca. Ela é aplicada para todos os exercícios? Não, tem algumas controvérsias na literatura. Exemplo, treinamento resistido lá, treinamento de musculação. Então, a frequência cardíaca ela não é um bom indicativo de carga interna. Mas para outras atividades, como atividades aeróbias ou esportes de quadra, a frequência cardíaca, sim, é um bom referencial para controle dessa reação orgânica do meu corpo, que se chama carga interna. Tudo bem? Então eu prescrevo o treino, carga externa. Como o meu corpo reage a ele, é carga interna. Eu dei um exemplo da frequência cardíaca. Mas eu poderia também falar sobre uma variável que vocês devem conhecer, hein? Algum outro professor deve ter falado sobre isso com vocês, que está relacionado com... Estava checando aqui o microfone. Carga subjetiva de esforço. Ou percepção subjetiva de esforço. Que seria o quê? A PSE. Seria a forma subjetiva do sujeito dizer eu estou cansado ou não. É lógico que não tão simplificado assim, tem uma escala que a pessoa após o treino, imagine que você lá na carga externa você diz para a pessoa fazer 20 repetições com intervalo de 1 minuto entre elas e no final do treino você pergunta a ela, de uma escala de 1 a 10 ou de 6 a 20, depende de qual escala você está usando, o que você acha, em que nível que você acha que você está? Vamos pensar que os valores mais altos são o maior desgaste, então de 1 a 10. 10 é muito cansado, 1 não senti nada. Então aí a pessoa vai respondendo você. Essa forma de trabalhar, que é através de um questionário ou através de uma pergunta que você faz após o treino, que depende da percepção do sujeito frente ao esforço, ela é muito utilizada. Apesar de ser um recurso tão simples, é apenas ter uma tabela que você apresenta para a pessoa após o treino e diz o seguinte, como é que você se sente aqui dentro dessa tabela? E a tabela está dizendo assim, muito cansado, pouco cansado, cansado, não muito cansado, aí tranquilo, tem várias nomenclaturas, depende a validação desse questionário. Mas a mais conhecida é a escala de Borg, né? Vocês podem pesquisar, que a original é de 6 a 20, a escala, mas ela tem uma adaptação de 1 a 10, que fica até mais fácil de analisar isso. Concorda que é uma percepção interna do sujeito, orgânica do sujeito, para dizer como foi o treino? Opa, eu tenho aí mais uma variável ou carga interna, que é a resposta da carga externa. Tudo bem? Vamos para mais uma. Vocês já ouviram falar de lactato? Eu já falei de lactato. Lactato nada mais é do que uma resposta metabólica. Ele é um metabólico que se forma na fibra muscular, depois ele é transformado, vai para a corrente sanguínea, e a partir dessa interpretação, dessa modificação metabólica, o lactato ele é um indicativo de quanto desgastado o sujeito está. Então você consegue verificar que o sujeito tem muito metabólico no corpo, quer dizer que ele já está desgastado.
É a mesma coisa que eu verificar uma enzima chamada CK, que é creatina quinase, que também ela se forma a partir do momento que a fibra muscular está muito desgastada. Então, se eu acompanhar essas variáveis pós-treino ou durante o treino, eu tenho um indicativo que esse sujeito, como ele está reagindo àquele treino, ou aquele jogo, por exemplo. Tá? Então, vocês podem ver muito na literatura, lactato, verificação dos níveis de lactato pós-jogo, ou pós-atividade, ou CK pós-jogo. A gente fez uma publicação internacional com uma equipe de futsal, onde a gente verificou como era a creatina quinase pós-jogo, para verificar o quanto o atleta se desgasta do jogo. Porque no jogo existe a proposta do jogo. Mas como é que esse sujeito reagiu ao jogo? Só pela tua percepção você sabe se o sujeito correu muito ou não? Aí hoje nós temos outras variáveis, nós temos GPS que coloca no atleta e consegue monitorar quanto desgaste ele teve, porque ele vai saber quantos quilômetros ele percorreu no campo, quantos sprints ele deu. Então, assim, é muito importante conhecer como o atleta responde à carga de treino, tá? Que é a carga externa, e como a resposta acontece no corpo, que é a carga interna. Mais um exemplo, vamos lá. Como que seria mais um exemplo de carga interna? Vamos verificar uma questão de treinamento de musculação. Então imagine que eu estou treinando lá agachamento. Não precisa ser musculação, pode ser para qualquer proposta. Estou fazendo agachamentos. Tá? Vocês acreditam que a musculatura que está sendo mais desgastada ali, mais exigida, é membros inferiores? Concordam, né? Então eu estou agachando, mais musculatura inferior. Perfeito. Imagine só, pensa comigo, que antes do treino de agachamento, eu pego esse sujeito e faço um salto com ele. Vou lá, pode ser aquele salto na parede, ou pode ser com uma plataforma de salto. O importante é eu saber quanto esse sujeito saltou. Então ele saltou lá 45 centímetros, ele saltou antes do treino. Foi lá e saltou, você mediu a altura do salto dele, 45 centímetros, guarda essa informação. Os músculos que trabalham no salto são muito parecidos com os músculos que trabalham no agachamento. Apesar de serem habilidades diferentes, agachar é diferente de saltar, os grupamentos musculares na fase concêntrica, que é na fase da subida, tanto para subir agachando como para saltar, apesar de existir mais ativação do tríceps sural, que é a panturrilha, no salto, porque eu tenho que projetar meu corpo à frente e uso muito o movimento de plantiflexão, então eu contraio muito a musculatura posterior da perna, que é o tríceps sural, o famoso, a panturrilha, mas ainda os músculos são muito parecidos de um exercício para o outro. Então, beleza, eu fui lá e avaliei o primeiro salto, 45 centímetros antes do treino, e vou para o agachamento. E a pessoa agacha. Sei lá, 4 séries de 20 repetições, ou até a falha, não importa o método que está usando. E depois do treino eu vou lá e meço o salto de volta. Vocês acreditam que o salto vai ser melhor ou pior? Em teoria, ele vai ser pior. Por quê? Porque a não ser que você treinou pouco, ou não treinou quase nada, aí você vai indicar o seguinte, o que eu fiz de treino talvez não causou um efeito que eu imaginava, porque a ideia do treino é você sair com a musculatura desgastada, porque o que gera adaptação e melhora do corpo é o desgaste. Logo, se eu dei um estímulo para o sujeito e não foi o suficiente para causar ali um estresse na musculatura, que pode ocasionar um problema de habilidade, ou seja, a pessoa não conseguir saltar direito ou fazer uma corrida direito, porque ela está desgastada, o treino não foi tão eficaz. Então pode ser, lógico, eu estou colocando aqui várias ressalvas, porque teria algumas outras variáveis que interferem, mas só por uma questão pedagógica, né? O sujeito fez o salto 45 centímetros, agachou, fez um monte de treino de agachamento, a musculatura dele está toda cansada, aí de repente esse sujeito vai lá e faz o salto de volta. Saltou 38 centímetros, porque ele está cansado. Você acabou de trabalhar um monte a musculatura que ele usa para o salto. 38. É uma carga interna ou não é? Lógico que é, porque é a resposta do corpo dele. O corpo dele perdeu ali 7 centímetros, acho que 45, 38 que eu dei o exemplo, né? 45 perdeu 7 centímetros de potência muscular decorrente do treino. Vitor, então foi ruim, porque a ideia é melhorar. Não! A ideia do treino é desgastar mesmo. O sujeito, a ideia não é ele ter a mesma condição no começo, porque senão o treino talvez não tenha sido com a carga esperada, ele não colocou a carga que realmente deveria ser colocado. Tá bom? Então essa é a grande diferença entre carga interna e carga externa. Isso tudo gera adaptação no corpo. Como eu prescrevo o treino e como o sujeito responde a ele.
Mas é importante entender que carga não é só peso, tá bom? E carga se divide entre carga externa e carga interna. Tá bom, pessoal? Encerro essa primeira aula e a gente dá sequência nas demais.